Algumas pessoas estão muito preocupadas com a reforma tributária que foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados, principalmente no que toca ao ICD, que é o Imposto sobre Sucessões e Doações. Sempre que você herda algum bem dos seus pais, você vai ter que pagar esse imposto. Atualmente, a alíquota máxima desse imposto é 8%. Ela é progressiva em alguns estados. A reforma que foi aprovada diz que esse imposto será progressivo. Portanto, em alguns estados onde ela não é ainda progressiva, ela provavelmente se tornará uma alíquota progressiva. Aqui em Pernambuco, por exemplo, ela é progressiva em 2, 4, 6 e 8%, porque a Constituição determinou que a alíquota máxima desse imposto é 8%. Mas existe uma pressão muito grande para aumentar essa alíquota máxima do ICD. Isso é uma coisa que já se vê em outros países, e aqui no Brasil, de fato, é um dos países onde a taxa é mais baixa, embora que, a meu ver, nem sequer haja justificação para isso. Em Portugal, por exemplo, não há esse imposto, não é? Não tem porquê, uma pessoa trabalhou toda a vida para comprar os seus bens e quando vem a falecer, para passar esses bens, simplesmente para passar esses bens para os filhos, vai pagar uma alíquota de 8%, vamos dizer, no caso da alíquota máxima. Não é totalmente, assim, a meu ver, é injustificado isso, mas é muito comum esse imposto em vários países, e o Brasil atualmente é o país onde tem a alíquota mais baixa, então existe uma pressão muito grande para aumentar esse imposto. Um outro detalhe também é que nessa reforma vai haver conselhos federativos, então todos os impostos que serão arrecadados, elas irão para esse Conselho Federativo, e depois, a partir do Conselho Federativo, é que será distribuído para os estados e municípios. Bom, não sei bem ainda o detalhe, mas, de fato, essa reforma é extremamente preocupante. Então, o que eu tenho aconselhado aos meus clientes é, de fato, fazer uma holding patrimonial. Se você tem, se você tem bens que você vai passar para os seus filhos, a cautela, eu penso que seria bom de pensar em fazer uma holding patrimonial, porque através da holding patrimonial você não vai pagar esse imposto. Você vai ter alguns custos, efetivamente, para fazer a holding, para manter a holding, mas esses custos estão dentro do seu orçamento, você vai poder pagar por esses custos e você não vai deixar esse custo para os seus filhos, porque além desse imposto, dos 8% do ICD, você vai ter que pagar também advogado, você vai ter que pagar as custas judiciais, eventualmente, se for um processo que vai a tribunal. Então, são custos elevadíssimos, isso pode ascender a 30%, por exemplo, do seu patrimônio, que vai ser perdido nessa troca do seu nome para o nome dos seus filhos. Então, de fato, você deve, o quanto antes, se preocupar em constituir uma holding patrimonial para preservar o seu patrimônio para as futuras gerações.